refletir diante nessa perspectiva de atualidade, né? Que não por modo algum, seja em nível mundial, seja especialmente aqui, não é? No nosso país, não é, de fato algum, um bom momento. Né? Então, vamos pegar de início essas duas palavrinhas, né? Direitos e atualidade. A atualidade, por óbvio, é a época presente, pode ser encarado como um momento presente, mas também pode ser visto assim, nessa perspectiva um pouco mais alargada, não é? De época que se está vivendo. As épocas, né, permitem muitas classificações, os historiadores, né, convencionaram a falar desde a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, e no direito não é diferente. Depois nós vamos ver isso, que também entre os juristas se costuma estabelecer algumas classificações que permitem compreender os direitos também em gerações ou expressões ou categorias historicamente situadas. Se a atualidade é o momento ou época presente, o que é o direito, né? O que são os direitos? A ideia de direito também não tem uma absoluta unanimidade entre os estudiosos, mas a ideia geral é aquela que vem da própria expressão, né, da própria etimologia, da própria origem da palavra. O direito vem da expressão latina directum, né, que significa direto, reto, certo, correto. Então, direito, nesse sentido, né, é a expressão de uma regra. Regra também vem lá do latim, né, regule, régua, é a antiga barra do pedreiro, né, a régua do pedreiro. Então, o direito é um pouco isso, é uma régua, é um apontamento, né, que serve para dirigir, para guiar, né, a vida social. Ela se diferencia da moral e de outros e de outras regras, né, pelo seu caráter obrigatório. Historicamente, assim, o que a gente vivenciou? Vamos olhar um pouquinho para trás para compreender onde é que nós estamos hoje, né? No mundo moderno, pelo menos, e aí a gente fala de mundo moderno a partir da derrocada do feudalismo, né? E a adoção ali daquelas chamadas monarquias constitucionais e depois as repúblicas. Os direitos, eles são classificados, assim, foram de início classificados em 3 gerações, ou 3 dimensões, e hoje já se fala em 5. Essa primeira geração, ou primeira dimensão dos direitos é a chamada a dimensão da liberdade, dos direitos civis. A segunda é a da igualdade, né, os chamados direitos políticos. A terceira é a fraternidade, né, dos direitos comunitários, né, dos direitos de todos, aqueles que são indivisíveis. E hoje se costuma falar, ou melhor, esta classificação, né, a partir da liberdade, igualdade e fraternidade, nas bandeiras da Revolução Francesa, isso vem de um alemão, o Karl Vasak, que assim propôs lá ainda nos primórdios, né, quando se começava a estudar o que eram os direitos humanos, a internacionalização dos direitos, a generalização dos direitos. E hoje, os estudiosos mais recentes falam já na 4ª e 5ª geração de direitos, que seriam os direitos imateriais e o direito à paz. Então, os direitos de liberdade, para a gente compreender, eles surgem lá naquelas primeiras revoluções liberais, lá, né, quando os ingleses forçam na verdade, ainda os senhores feudais, os nobres, né, mas forçam o rei a assinar a primeira Carta de Direitos, o rei João Sem Terra, né, que são os direitos civis e políticos, né.
Na verdade, são direitos diretamente contrapostos ao Estado, porque no absolutismo, o rei era o dono de tudo, era o dono, inclusive, não só das propriedades, né, e abusava disso, não apenas tomando propriedades, como taxando, através da tributação exagerada, que muitas vezes inviabilizava, mas como era dono também da vida das pessoas, né? O rei tinha todos os poderes, ele legislava, ele governava, ele legislava e ele julgava, e tinha o poder de vida e morte sobre as pessoas. Então, essa primeira geração de direitos veio assegurar justamente isso, né? Que o Estado, o monarca, não dispunha, não tinha direito nem sobre os bens, nem sobre a vida, nem sobre a intimidade das outras pessoas. Depois vem a segunda dimensão, a segunda geração de direitos, que são chamados direitos políticos, né, ou direitos de igualdade. Isso já vem aqui com o constitucionalismo do século XX, já puxando um pouco para a ideia de direitos sociais, ou do Estado social de direito, né? Aí vem a Constituição do México, de 1917, no fim ainda durante a Segunda Guerra, e a Constituição de Weimar, na Alemanha, de 1919, que são os marcos fundantes, assim, do constitucionalismo moderno. E nessas constituições, então, já estão previstos vários direitos econômicos, sociais e culturais, né? Prestações devidas pelo Estado ao indivíduo. Já não é mais um não fazer, é o Estado sendo devedor, né? O Estado tendo obrigações para com os indivíduos. Não apenas de participação, né, o direito de voto, o direito a influir nos destinos do Estado, mas também a necessidade de prover saúde, educação, previdência, né? Isso vem mais ou menos junto à ideia dos direitos políticos e direitos sociais. Por quê? Porque na medida em que as pessoas podem, então, votar, escolher seus governantes, de algum modo participar da vida política, mas elas passam, então, a cobrar soluções para os seus problemas concretos. Né? Enquanto eram apenas os nobres a participar dos parlamentos, não havia por que se falar em previdência para o povo, né? Em aposentadoria, não havia por que se falar em condições de saúde iguais para as pessoas. Na medida em que então, que a grande população, que os trabalhadores, né, passam também a exercer esse direito ao voto, esses direitos de cidadania, passam também eles a cobrar, como eu disse, os chamados direitos sociais, e estes passam, então, a ser assegurados nas leis dos países. Depois nós temos os direitos de fraternidade, não é? De comunidade ou solidariedade, que são chamados direitos difusos e coletivos, como nós os conhecemos hoje, e que são direitos de todos. Eles ou existem para todos ou não existem para ninguém. Não é? O direito ao meio ambiente, um meio ambiente equilibrado, saudável, né? O direito ao desenvolvimento, aí considerado, evidentemente, de modo global. E, por último, aí a quarta e quinta geração de direitos, né, que são os direitos decorrentes, digamos assim, da própria globalização no bom sentido, na medida em que o mundo passa a ser percebido em sua unidade, né, como uma coisa única, então passa-se a reconhecer, pelo menos em tese, que as pessoas todas, no mundo todo, em qualquer país, independentemente das fronteiras, têm direito à democracia, têm direito à informação verdadeira, de qualidade, têm direito ao pluralismo, né, à aceitação dos contrários, à convivência das opiniões divergentes, num ambiente fundamentalmente de paz. Inclusive dizem que a paz seria a quinta geração dos direitos. Evidentemente que nada disso veio assim, né, um depois do outro, ou um em cima do outro, ou um anulando o outro. São direitos que foram se construindo historicamente e em níveis muito diferentes de país a país, no mundo todo. Sempre mediante avanços, retrocessos, concessões, contradições, mais aqui, mais ali, mas vamos dizer assim, numa visão geral, é o que hoje se percebe a respeito do que sejam
os direitos para a humanidade. E no nosso Brasil, né, a gente teve um ponto alto, ou tivemos o ponto alto dessa evolução, né, na Constituição de 1988, sem dúvida nenhuma. O Brasil a gente às vezes não fala disso ou esquece disso, mas todos nós aprendemos lá na escola ainda, né, que o Brasil, mesmo depois do chamado descobrimento, ele teve 300 anos de abandono, 300 anos de não desenvolvimento, de não construção de uma pátria, né? O Brasil, entre 1500 e 1808, foi uma colônia meramente extrativista. Quem chegava aqui pegava a madeira, pegava o ouro, pegava todas as riquezas e levava embora, ou plantava cana-de-açúcar e levava embora. A partir de 1808 é que muda um pouco a história do Brasil, né? Os franceses invadem Portugal, o rei Dom João VI vem para cá com a família real, se instala no Rio de Janeiro, e a partir dali é que muda um pouquinho a situação do Brasil. Talvez vocês lembrem disso, né? Quando o Dom João chega ao Brasil, uma das primeiras providências dele é criar uma imprensa nacional, porque no Brasil até então era proibida a impressão, seja de livros, seja de jornais, não havia gráficas no Brasil, e trata de revogar um alvará, que era dele mesmo, de 1785, que havia determinado o fechamento de todas as fábricas, de todas as manufaturas, de ouro, prata, seda, algodão, vinho, lã, todas as mineração, metalurgia, perdão, todas aquelas existentes no Brasil, né? As poucas que haviam conseguido se criar foram fechadas por ordem do rei em 5 de janeiro de 1785, e a partir da volta, então, do Dom João, ou da vinda do Dom João VI ao Brasil, é que elas são novamente autorizadas. Aí abre os portos, em 1808 se funda, então, o primeiro jornal, a primeira faculdade, que é uma faculdade de medicina, né? Em 1827, há menos de 200 anos, então, é que se criam as duas primeiras faculdades de Direito no Brasil, Olinda e São Paulo. Só para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, que teve uma trajetória totalmente diferente da nossa, né, em que não houve essa colonização extrativista, como foi feita aqui, a Universidade de Harvard, que é a mais antiga universidade, ela existe como universidade, ou seja, uma reunião de diversos cursos superiores, de diversos conhecimentos de nível superior, desde 1636. Quer dizer, nós passamos a ter universidades no Brasil só já na metade, quase na segunda metade do século XIX. Bom, o Brasil até 1883 era escravocrata, até 1898, 122 anos atrás, era uma monarquia, né? Até 1932, as minhas queridas colegas, né, se nós estivéssemos vivendo naquela época, não votariam. O voto feminino no Brasil só surge em 1932. Pelo Código Civil de 1916, que vigorou agora até 80 e poucos, né, nessa parte já havia sido derrogado, até 1990, nessa parte já havia sido derrogado pela Constituição, ele dizia que as mulheres eram relativamente incapazes, que precisavam da autorização do marido para ajuizar, né, para demandas judiciais, para trabalhar fora, para abrir um comércio. O Brasil teve a sua primeira Constituição em 1824. Depois, em 1891, teve um golpe de Estado, né, que derrubou a monarquia, instalou ali um governo militar e baixou uma Constituição de 1891, que é a Constituição da República. Depois, Getúlio Vargas vai lá, toma o poder em 30, né, 34 vem a Constituição do chamado... 34 vem a Constituição, que era uma Constituição, aliás, bastante avançada, inspirada na de Weimar, né? Mas em 37 já vem o golpe do Estado Novo, 46 sim vem a redemocratização, com uma nova Constituição também democrática, 64 vem o golpe dos militares, bota todo aquele arcabouço abaixo,
Aí vivemos com 2 cartas ditadas pelos militares em 67 e 69, até que em 88, então, vem a Constituição, como é que dizia Ulisses Guimarães, a nossa Constituição cidadã, como ela é conhecida também até hoje, né? E eu costumo dizer, e já dizia assim, já naquela época, porque a Inês, quando mencionou o currículo, assim, ele formou em 87, eu sou bacharel desde antes da Constituição de 88. Então, a gente acompanhou muito bem aquele debate lá na época, tanto o debate constituinte, quanto depois da tentativa, né, durante esses anos todos, de fazer valer aquela Constituição. E eu sempre disse, né, dizia também já naquela época, que a Constituição de 88, no Brasil, ela veio como que na contramão histórica do mundo. Assim. O mundo, em 88, a maioria dos países, pelo menos, já vivia na chamada onda neoliberal. A Margaret Thatcher, que é dizem que a Margaret Thatcher era o cérebro do neoliberalismo e o Ronald Reagan eram os músculos, né? Então, a Margaret Thatcher assumiu na Inglaterra em 79 e só saiu em 90. O Reagan foi eleito nos Estados Unidos em 80, reeleito em 84, ficou até 88. Então, esse foi um período assim, de grande consolidação do pensamento, chamado pensamento neoliberal, e da implantação das políticas neoliberais, a ponto de, em 89, ter caído o chamado Muro de Berlim, e também em 89 ter se formado o chamado Consenso de Washington, né, que reúne os Chicago Boys, reúne o Fundo Monetário Internacional, as agências de fomento, todas elas ligadas aos Estados Unidos, e fazem aquele decálogo, né, das políticas neoliberais que deveriam ser seguidas pelos outros países. Logicamente, pelos Estados Unidos não, mas seriam impostas aos outros países. Nós tivemos também, nesse meio tempo ali, o Chile do Pinochet, onde trabalhou que é o nosso ministro da Fazenda aí, o posto Ipiranga, o Paulo Guedes, né, naquela equipe que fez do Chile um verdadeiro laboratório de implantação das políticas neoliberais. Ali eles privatizaram a Previdência, para ficar num exemplo só, né, privatizaram a Previdência, e hoje os chilenos recebem aposentadorias entre 40, 50, 80 dólares no máximo. Isso dá R$400, R$450. Curioso, né? Os críticos do neoliberalismo chamam a atenção que esses Chicago Boys, né, dentre os quais se inclui o Paulo Guedes, foram pessoas selecionadas em diversos países do mundo para estudar em Chicago, né, no centro de pensamento, né, da economia liberal. Nenhum Chicago Boy foi ministro da Fazenda nos Estados Unidos, né? Eles foram ministros da Fazenda em muitos e muitos países do mundo, mas não nos Estados Unidos, que não é bobo. Não entregou para eles a gestão do Estado americano, que ainda hoje é um Estado muito forte. Só que enquanto o mundo caminhava na direção do neoliberalismo, né, na própria Argentina aqui já tinha, com a queda ou melhor, com o governo Menem e tal, eles já vinham, né, já vinham destruindo sindicatos, vinham destruindo previdência, já vinham destruindo outros instrumentos do Estado de bem-estar social. Aqui a gente estava promulgando a Constituição de 88, né, e numa grande ascensão dos chamados movimentos sociais, que foi aquilo, derrubou-se a ditadura, né? Fez-se a campanha da anistia, 78, 79, 80, se conseguiu a anistia política, se fez aquela maravilhosa campanha das diretas já, em 1984, né? Não saíram as diretas, mas impediu que o candidato da ditadura militar, né, no colégio eleitoral, que foi a tentativa, o arranjo deles, o Paulo Maluf, fosse eleito, elegendo-se uma chapa de oposição, que era o Tancredo Sarney. Aí o Sarney mora Tancredo, Sarney convoca a Constituinte em 86, e em 88 é promulgada essa Constituição. Mas uma grande efervescência, né? Os movimentos sindicais, os movimentos populares, moradia, saúde, educação, todo mundo muito fortalecido com aquela trajetória de derrubada da ditadura. E aí vem uma Constituição socialmente muito avançada em 1988. Não só para os padrões brasileiros, mas para os padrões mundiais.
né? A Constituição Brasileira de 1988 foi uma Constituição assim que foi elogiada no mundo inteiro, né? É uma Constituição democrática, uma Constituição participativa, prevendo democracia direta em vários setores, uma Constituição distributivista, né? Estabelecendo como meta do Estado brasileiro a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais e regionais, ou seja, um projeto de fazer o Brasil um país moderno, um país digno dos seus, então, 160 milhões de habitantes, se não me engano, 88, né? Alguma coisa assim. Doutor Pita? Oi. Doutor Pita, só para sinalizar que eu acho que quando eu apresentei o senhor, eu não falei do tempo de fala do senhor. Opa, perdão. O senhor está no meio do tempo, tá? Ótimo. A gente estimou uns até 40 minutos, menos, se possível, para a gente ter mais tempo de questionamentos, tá? Para as questões que estão nos afetando, de repente, só para lhe situar, para não acabar faltando tempo para aquelas questões mais pontuais, digamos, Perfeito, que afetam a qualidade de vida dessa população. Só para sinalizar, temos mais 20 minutos da sua fala, depois teremos os questionamentos. Exatamente. Okay? Muito obrigado, Inês. Então, como eu dizia, quer dizer, a partir do momento em que a Constituição de 88 foi aprovada, começou o combate contra a Constituição de 88, né? Dentro da perspectiva, aí sim, né, de reverter, ou de subverter, ou de esvaziar, ou impedir que fossem aplicados aqueles valores, não é? Aquelas conquistas que a população brasileira havia conseguido fazer, inscrever na Constituição de 88. E é bastante nítido, né, esse combate a partir do primeiro momento, no impedimento da regulamentação de diversos direitos sociais. O pessoal que é da área trabalhista ali sabe muito, aviso prévio proporcional, participação nos lucros e resultados, uma série de direitos trabalhistas que haviam sido previstos nem chegaram a ser implantados, não é? Porque o próprio legislativo, né, sob a pressão do capital, não é? Deixou de regulamentá-los. E aí, a partir de então, se a gente analisar, houve, na verdade, um grande avanço dos interesses do capital sobre os direitos de todas essas dimensões que nós falávamos, e que hoje está num agravamento, talvez, como nunca, né? A Previdência foi sucateada, apesar de todos os recursos que foram previstos a ela e da ampliação de benefícios no primeiro momento, mas logo os planos de Previdência privada cresceram, a sua influência, muitos benefícios agora na última década, em especial, foram retirados. A saúde também, ao mesmo tempo que se expandia o SUS, também havia um grande crescimento da rede privada, inclusive mediante a absorção por terceirização dos serviços do SUS. Aliás, falando nisso, sem o SUS, o que teria sido da pandemia de coronavírus no Brasil, não fosse essa estrutura implantada em 88, pela Constituição de 88. O meio ambiente, o desastre que se vive, não é? Em cima de interesses, muitas vezes, que parecem assim pequenos, como aqueles interesses dos grileiros, aqueles madeireiros que fazem exportação ilegal, mas que, na verdade, não são nada mais do que uma linha de frente do agronegócio. É quem eles mandam na frente para ir tomando as terras, empurrando os índios e os ribeirinhos, né, para dentro das florestas e tomando conta de áreas nobres que amanhã ou depois serão utilizadas para a cultura do soja, para a cultura do milho, para a criação do gado, tudo visando a exportação. E até mesmo os direitos, os de quarta dimensão, quer dizer, não há como se tirar tantos direitos de um povo num ambiente de democracia, de participação. Quer dizer, não é à toa que teria, eu não cheguei a ver, mas que anunciaram que hoje haveria um desfile de tanques de guerra na esplanada dos ministérios, em frente ao Congresso Nacional, quando uma matéria de interesse do presidente da República estaria sendo votada pelo Congresso. A desinformação, o direito à informação é outro, não é? Que sucumbiu às fake news, não apenas aquelas da internet,
quanto a própria chamada imprensa regular, não é? O que se viu no nosso país aí nos últimos 10 anos em termos de desinformação é algo realmente impressionante. O resultado disso, gente, é que veio Collor, em 89, né? Foi o primeiro que abriu, vamos acabar com as carroças brasileiras, vamos trazer os carros importados e tal. Né? Aí vem 2 mandatos de Fernando Henrique, 94, 98, vem o Lula, que para assumir teve que abrir mão de vários dos seus princípios, né, na chamada Carta aos Brasileiros, né, tentando acalmar os mercados. Teve a reeleição do Lula, veio a Dilma, e com a Dilma aquelas famigeradas jornadas de junho, que prepararam o terreno para isso que está aí. Né? A Dilma foi eleita com as causas na mão, reeleita com as causas na mão em 2014, e no primeiro discurso do Aécio, ele repetiu um pouco aquilo que se diz, né, dos inimigos, assim, o que dizia o Carlos Lacerda em relação ao Getúlio Vargas, né? Quando o Getúlio voltou, diz assim, não podemos deixar que se candidate, se se candidatar, não podemos deixar que seja eleito, se for eleito, não podemos deixar que governe. E o Aécio deu aquele discurso, né, famoso no Senado, ele era senador à época, dizendo mais ou menos assim, que a Dilma, que transformariam a vida, o governo da Dilma no inferno, e que ela não governaria o país. De fato, ela não governou. E aí veio o impeachment, e aí veio isso que está aí, né, o inominável, como se costuma dizer. Hoje são 61 milhões de brasileiros entre a pobreza e a pobreza extrema, 14 milhões de brasileiros a mais do que havia em 2017. Nós temos um país em que o 1% mais rico tem quase 30%, 1% da população mais rica tem quase 30% da renda nacional. As riquezas nacionais que estavam se esboçando assim como as salvadoras do nosso futuro já foram entregues, né? Parte pelo Temer e outra grande parte agora pelo governo Bolsonaro. Se foi o pré-sal, né? Que tinha aquele projeto de fundo soberano que nos daria alguns bilhões de dólares no espaço de 20 anos para construir um país com saúde, educação e infraestrutura. Agora, um exemplinho, né? A Petrobras privatizou, vendeu o chamado Sistema de Transporte Sudeste, né? O STS, que é o filé mignon dos gasodutos e oleodutos. No Brasil, pega ali o Triângulo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né? Cubatão, São Bernardo do Campo, Duque de Caxias, Macaé e Betim. Transporta gás e óleo, ou seja, pega todas as refinarias. Foi vendido por 4 bilhões de reais. E aí a Petrobras passou a pagar para os novos proprietários do STS 1 bilhão de reais por ano para poder utilizar o mesmo sistema que ela vendeu por 4. Então, em 4 anos, ela vai gastar mais do que aquilo que ela vendeu. Para usar, né? Para usar aquilo que já não é mais seu, vai gastar tudo aquilo que ela arrecadou. Para tudo isso, pessoal, mal ou bem, o que nós temos, a grande arma que nós temos para resistir a tudo isso, para tentar segurar o que ainda há e impedir que mais direitos sejam retirados, o que nós temos de principal é a Constituição ainda, é a Constituição brasileira. Alguém escreveu aqui, eu não vi como, assim, que a Constituição foi a maior obra, né, Magali? Magali ou Magali? Magali. A nossa maior obra histórica, eu não duvido, né, que foi um momento de encontro nacional, assim, foi um momento, de fato, maravilhoso da nossa história. Quer dizer, é a Constituição de 88 que garante a democracia, é ela que garante a independência dos poderes, é ela que traz o princípio da segurança jurídica, que depois a gente vai poder levar ao judiciário para discutir as situações individuais. É nela que está previsto, mal ou bem, apesar de toda retalhada ainda, mas um direito à aposentadoria, né, às pensões. É nela que está previsto o Sistema Único de Saúde, a separação entre o Estado e a Igreja. Então, a defesa da Constituição é um ato... o Lênin Streck aqui, que ele
jurista gaúcho, né, de grande prestígio nacional, constitucionalista, o Lênin diz que defender a Constituição é um ato revolucionário. Eu concordo com ele, mas eu digo que também é um ato de autodefesa, quer dizer, é um ato de preservação própria, de preservação das nossas famílias, da sociedade, de preservação da pátria, né? Pessoal, a Constituição de 88, aí dizem os ministros do TSE, né, contra aqueles, e do Supremo, né, aqueles que dizem, não, se a eleição não for como eu quero, em 2022 não vai ter eleição e tal, isso assim, os ministros do Supremo, do TSE, e os juristas, e as entidades estão dizendo, não, vai haver eleição, porque a Constituição garante que vai haver eleição, né, e nós não vamos descumprir, e não vamos admitir descumprimento da Constituição. Então, esse momento que teremos agora, 2022, é também um momento alto, né, e que vai exigir que cada um de nós, que todos nós reflitamos muito bem a respeito dos votos que nós vamos dar, não apenas para presidente e para governador, claro que esses em primeiro lugar, né, mas também para o Poder Legislativo, que, afinal de contas, é quem vai, né, é quem pode aprovar ou rejeitar as mudanças nas leis e especialmente na Constituição ou nas Constituições. Agora, muito provavelmente por essa desatenção ou essa insuficiente atenção, né, que é do voto popular, né, ao escolher o seu deputado federal ou estadual, que foi aprovada a reforma da Previdência no Congresso Nacional. É por essa mesma desatenção que foi aprovada agora a reforma da Previdência, né? Apesar de todo o esforço de resistência realizado, foi aprovado também no estado de Santa Catarina. Quer dizer, é preciso que se fortaleça essa consciência, né? Eu penso que um momento como esse, né, em que aposentados, pensionistas, trabalhadores do judiciário se reúnem, é um momento de refletir também sobre isso, não é? O que pode ser feito para evitar que os retrocessos, a retirada dos direitos continue, não é? Isso está nas mãos dos eleitores, isso está nas mãos também de movimentos, de organizações como essa, né? Que se valem dos seus sindicatos, se valem dos seus núcleos, se valem dos seus movimentos, não é? Para realizar aquela justa, necessária pressão social, mobilização social, dizendo aquilo que o povo tem vontade, que os servidores têm vontade, têm necessidade, o que os aposentados necessitam, né? Precisamos de nos unir todos em função dessas entidades, desses movimentos, desses núcleos, para termos força para resistir e para reivindicar. Não há alternativa fora disso. Consciência, organização e luta. Essas são as 3 palavras essenciais, não é, para aqueles que não vivem do capital, para aqueles que vivem do seu trabalho, para aqueles que vivem, seja um trabalho público, seja um trabalho na esfera privada. Então, essa me parece, assim, é a reflexão necessária nesse momento, não é? Nós assistimos agora, há poucos dias, à aprovação dessa reforma da Previdência aqui em Santa Catarina, né? Certamente isso é causa de preocupação para os membros desse núcleo, né? Para os aposentados. Nós podemos conversar sobre isso daqui para diante, assim que a gente encerrar aqui. Eu vi que já entrou também algum questionamento a respeito desses pontos, né? Mas mais do que compreender, e evidentemente que é preciso compreender aquilo que foi mudado, né? E ver até que ponto nós temos como reagir contra isso que foi mudado, tão importante quanto, ou mais importante, como eu dizia, né? Nós estarmos preparados para resistir a novas investidas, né? E quem sabe
aí no futuro próximo também até estar recuperando, pelo menos em parte, né, esses direitos que vêm sendo surrupiados, que vêm sendo esvaziados, não é, por essa onda. Nós tivemos, volto a dizer, a felicidade de construir uma Constituição e aprovar um projeto de país democrático, participativo, socialmente mais justo, em 88, né, na contramão da onda mundial. Mas nós não estamos fora dela. Essa onda veio, já nos atingiu em cheio mais de uma vez, e hoje está aí provocando esses estragos terríveis, né, na vida de cada um e na vida do povo brasileiro como um todo. Então, eu vou encerrar aqui, fico à disposição de vocês para o debate, não é? Para conversarmos um pouco, ouvir também as opiniões, as dúvidas, as ponderações de todos vocês. Eu agradeço muito o tempo que foi dispensado e dou por encerrada essa primeira participação. Ok, muito obrigada, Pita, parabéns pela sua trajetória histórica aqui do direito, para nos situar com o momento presente, né, ver que a gente já teve avanços e tudo foi fruto de lutas, de mobilização das diferentes frentes da sociedade. Agora, a gente pensar aqui nos questionamentos, por certo que as questões que mais nos afetam no momento é que vão dar o tom desses questionamentos. Então, eu vi aqui, eu acho que eu vou ler primeiro o que tem de questionamento escrito aqui, depois, se alguém quiser fazer uso da palavra para questionar abertamente, pode ser assim. Encaminhando assim, eu acho que a Magali foi muito feliz em dizer a pergunta que não quer calar: como reverter o aumento da cobrança do IPREV aos aposentados? É uma questão que nós, diretores, temos recebido bastante questionamento sobre isso. Se existe um caminho, se existe brecha jurídica, se isso não tem volta, se é isso mesmo e tal. Depois nós temos da Eli de Campos também, que traz qual o fundamento jurídico legal para aposentados pagarem o que já pagaram, o que permite a uma reforma reduzir os proventos dos aposentados, o que permite reformas seguidas que reduzam os proventos dos aposentados para cobrir déficit do IPREV. Temos ainda pergunta para o doutor Pedro: o direito adquirido é constitucional? A aposentadoria é direito adquirido? Já a previdência que se paga é considerada tributo ou ainda contribuição solidária? Portanto, o que se paga e o que se altera com as reformas é legal. E após a aprovação só resta cumprir. Esta é uma triste realidade atual? Este raciocínio está correto? Ou consciência, organização e luta tem um caminho jurídico para uma solução justa? Dos questionamentos escritos são esses, eu acho que dá um bom bloco de resposta. Depois a gente pode abrir para questionamentos no microfone. Pode ser assim? Isso. Ig, se você me permite, só para a gente organizar um pouquinho, o doutor Pita, então, pode responder essa primeira leva de perguntas. Depois a gente abre para quem quiser fazer uso da palavra, pode se inscrever pela mãozinha que tem aqui na tela ou pelo chat. E aí eu vou controlando aqui e vou chamando daí quem for se inscrevendo na ordem daí, ok? Doutor Pita. Bom, acho melhor no chat, Luiz, daí a gente sabe a sequência, e lembrando daí também que a fala, o questionamento é no máximo de 3 minutos, para a gente oportunizar mais participações. Ok? Bom, vamos lá, gente. Me parece que, na verdade, todos os questionamentos são entrelaçados, né? Eles não são necessariamente, assim, questionamentos estanques. Quer dizer, como se reverte o aumento da cobrança do IPREV aos aposentados, qual é o fundamento jurídico ou legal para que tenha acontecido, né, essa nova cobrança, o que permite reformas seguidas, etc. e tal, né, a questão do direito adquirido constitucional, qual é a natureza da contribuição previdenciária. Bom,
que eu poderia dizer o seguinte? Qual foi a armadilha? Qual foi qual foi o tijolinho, né, que foi retirado e que permitiu, ou que permite que até hoje venham sendo feitas essas alterações? Nós estamos, em nível nacional, na 4ª reforma da Previdência. Né? 4ª. Das grandes, 4. Tem outra, mas são 4. Se não me engano, na emenda 20 de 98, é que foi alterada a natureza do regime previdenciário. Né? Antes ele era previsto apenas como um direito do servidor que se daria mediante a implementação de requisitos e a contribuição equânime, né, entre o servidor e o poder público. A partir dessa emenda é que veio, então, o chamado caráter solidário. E com base nesse caráter solidário, que é um conceito indeterminado, né, um conceito plástico, um conceito maleável, então é que se passou a entender que não haveria, vamos dizer assim, direito adquirido à manutenção de um determinado status, né, de aposentado. Se vocês lembrarem, ainda antes desta emenda constitucional de 98, se não me engano, em 1996, era presidente o Fernando Henrique Cardoso, ele tentou, mediante medida provisória, alterar as alíquotas de contribuição previdenciária. Eu não lembro se na época era só para os servidores federais ou se atingia os estaduais. Imagino que só os estaduais. Só os federais, perdão. Mas ele tentou estabelecer ali por medida provisória, perdão, decreto-lei não, por medida provisória. E essa medida provisória foi afastada numa liminar do Supremo Tribunal Federal, justamente porque o sistema era um sistema contributivo-retributivo, não permitia, portanto, a instituição desse aumento. Aí qual foi a solução? Rapidamente eles foram lá e mexeram na Constituição. Né? Essa foi a solução encontrada pelo interesse econômico, pelo poder econômico, vamos dizer assim, porque o governo, nesse sentido, é um representante do poder do capital, não é? E estabeleceram, então, essa mudança de natureza, digamos assim, do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Com essa ideia de solidariedade, então, se busca atribuir ao próprio servidor, que seria o beneficiário do sistema, a responsabilidade, na prática, a responsabilidade principal, não é? Pelo equilíbrio do sistema, pela capacidade do sistema. Então, eu diria o seguinte: há como reverter o aumento da cobrança do IPREV aos aposentados? Eu digo, há possibilidade de questionamento. Né? Nós podemos levantar algumas teses com relação a isso, né? Podemos sustentá-las, mas eu diria que no quadro atual, a chance de vitória, né, judicial de uma postulação nesse sentido é muito pequena, para não dizer quase que inexistente. Não será a primeira vez, ou não está sendo a primeira vez, que as alíquotas previdenciárias estão sendo majoradas para servidores públicos no Brasil. Os próprios federais já estão na terceira majoração desde a Constituição de 1988. Eu não saberia dizer aqui no estado de Santa Catarina quantas já foram, ou se esta estará sendo a primeira. Eu tenho a impressão que não. Agora, isso significa que simplesmente cumprir, né, baixar a cabeça e cumprir? Eu penso que não. Eu penso que, inclusive, o caminho do questionamento judicial seja um caminho possível, mas para que um questionamento, mesmo na via judicial, tenha alguma possibilidade de chance, é necessário
que haja também uma mobilização de ordem política. É preciso se criar um ambiente para que o Poder Judiciário também tenha mais coragem de decidir com base em princípios. Nós podemos levantar vários princípios aqui que acudiriam os servidores, não é? Para que isso forme vamos dizer assim, um estímulo, né? Um apoio, uma sinalização para que o Poder Judiciário também se posicione de modo mais corajoso. Assim, é possível a criação de teses? Veja bem, nós agora, talvez alguns tenham visto isso, nós conseguimos aqui no nosso escritório, em favor de um servidor do Poder Judiciário Federal, do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, uma sentença que reconhece a inconstitucionalidade das novas normas de transição de aposentadoria no Serviço Público Federal, e o juiz ali, ele acolheu a nossa tese, dizendo que, de fato, a modificação da Constituição, naquele caso, ela ofendeu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por quê? Porque era uma servidora pública antiga, né, que pegou, ingressou em 89, se não me engano, então havia pego já 3 regimes de transição. Aquela expectativa inicial de se aposentar em 2014, se não me engano, era o caso dela, depois foi para 2016, depois para 2019, não, 14, 19, 21, e agora ela iria para 2024, 25. Tá? Essa discussão sobre a inconstitucionalidade da mudança de regimes de transição, nós já havíamos levantado no Supremo Tribunal Federal na segunda vez em que houve mudança, em que houve reforma previdenciária, na segunda reforma previdenciária. E já houve, naquela época, algumas manifestações, não digo assim de simpatia, mas de preocupação de alguns ministros com relação a justamente isso, a essa contradição evidente do que seja, reconheceres que é devido um regime de transição. Por quê? Porque a pessoa tem uma expectativa, mais ou menos justa, mas ela tem uma expectativa, né, de que terá determinado direito em X tempo, né, e a partir do momento que se joga a aquisição desse direito lá para adiante, ela é colocada no regime intermediário, e isso é razoável dentro do direito. Agora, se tu pega a pessoa e joga num primeiro regime de transição, puxa mais para adiante. Depois joga num segundo regime de transição, joga mais adiante ainda, e depois num terceiro e agora num quarto, quer dizer, isso deixa de atender aquela ideia central do que seja um regime de transição, que é permitir que a pessoa, né, dentro de uma lógica, digamos, de normalidade, de razoabilidade, possa se organizar, não apenas financeiramente, mas organizar a sua vida, né, e sofrer menos impactos com aquela mudança ocorrida na legislação. Isso vale também para interpretações administrativas, etc. e tal, as chamadas modulações. Então, este juiz acolheu isso, né? E agora está havendo, inclusive, uma certa movimentação aí do pessoal que foi atingido pela reforma, por esta última reforma, no sentido de mais ajuizamentos. É uma tese que pode vir a prosperar? Pode, mas precisaria de isso vai chegar no Supremo em algum dia. Talvez se chegasse agora no Supremo, nível de recurso, né, com essa guerra executivo-judiciário, talvez até fosse um bom momento. Mas é preciso que haja mais do que simplesmente um mal-estar entre os poderes, é preciso que haja, né, de fato, um clamor social, uma visibilidade, né, de protesto, de indignação, de reivindicação daqueles que são atingidos, para que isso também ajude a sensibilizar o Poder Judiciário. Eu diria que, com relação a esse aumento de contribuição de vocês, também é um pouco isso. Quer dizer, a ideia de direito adquirido, a manutenção desse status, essa não passa, né? Eu tenho direito adquirido a manter a contribuição nos moldes. Não vai passar porque já foi notificado várias vezes e o Supremo já disse que pode. O que nós podemos
talvez discutir é a razoabilidade. Aí tem que entrar no detalhe, né? Tem que entrar no detalhe. Veja bem, uma linha de raciocínio possível. O regime o regime próprio de Seguridade Social dos servidores, ele deve obedecer os mesmos parâmetros do serviço do regime geral da Previdência Social, naquilo em que não for disciplinado. No regime geral da Previdência Social, contribuem o trabalhador, o empregador e o Estado, e a União. Então, para esse efeito, para que fique alguma coisa parecidinha, né, é possível raciocinar em termos de regime próprio com contribuição igual ou equivalente ou parecida do servidor e do Estado? Não, não pode. Por quê? Porque aqui o Estado teria que aparecer duas vezes, como tomador de serviço, como empregador e como ente provedor, como aquele que, quer dizer, cumprindo o mesmo papel que a União cumpre em relação ao regime de previdência social, destacando recursos orçamentários para a manutenção desse serviço, desse regime de previdência, além da sua própria contribuição, digamos assim, patronal. Então, essa investigação é uma investigação possível de se fazer, né, para determinação dos percentuais que tem aportado ao regime previdenciário dos servidores e ver até que ponto não está havendo uma sobrecarga, não se está impondo aos servidores uma sobrecarga, justamente por não se estar considerando, vamos dizer assim, o duplo comprometimento que o Estado deve ou deveria ter com a manutenção do regime. O que eu quero dizer é o seguinte, que teria que ser 2 por 1, em outras palavras, deveria ser 2 por 1, e não meio a meio, ou algo próximo de meio a meio, para manter o equilíbrio do sistema. Eu acho que isso é possível, então, a gente criar argumentos nesse sentido, mas volto a dizer, a atuação judicial isolada, ela é só uma perna do banquinho, assim, né? Tem que ter 3 pernas, pelo menos, para manter em pé. Quer dizer, ela tem que existir, a atuação judicial, ela tem que ser pautada em argumentação sólida, dados técnicos, mas tem que haver mobilização também. Se não tem mobilização, fica muito fácil para o juiz dizer assim, não. Sim, e daí? Está aqui, advogado, está aqui a sua sentença é não. E agora, o senhor vai fazer o quê? O senhor vai chorar para o bispo, vai fazer o quê? Não. Então, precisa ter efervescência. Né? É preciso efervescência. Se depois tiver tempo, eu vou contar uma historinha que eu presenciei de viva voz lá no Supremo Tribunal Federal, que mostra como a efervescência muda decisões. Doutor Pita, obrigado. Nós temos no chat, não tem pergunta nenhuma, mas nós temos a Denise e a Undina que levantaram a mão. Se a Denise e a Undina quiserem fazer as perguntas, 3 minutos para cada uma, a Denise pode começar e aí, na sequência, a Undina faz a pergunta. E aí, se mais alguém se inscrever, aí a gente faz mais umas 3 ou 4 perguntas e o doutor Pita responde. Pode ser assim? Denise, está com a palavra. A Eli está avisando que a Denise fez uma pergunta no chat, mas ela está escrita para falar. Se a Denise quiser falar, é só abrir o microfone, Denise. Eu não estou visualizando a Denise aqui na minha tela. Não sei se ela caiu. Mas a pergunta dela está no chat, da Denise. Ah, ok, ela respondeu aqui. Só a pergunta do chat. O escritório irá tomar alguma providência para reverter o desconto dos aposentados? Pergunta. Essa é a pergunta da Denise. Aí, se a Undina quiser fazer a pergunta, é só abrir o microfone, Undina.
também não tenho a Undina na minha tela, aqui, se ela está aqui. A Undina não está na tela. Levantou a mão agora a Divinamir e depois a Val. Divinamir, se você quiser fazer sua pergunta, depois eu passo para a Val, e aí, se a Undina retornar, a gente passa para ela. Primeiro, quero parabenizar o doutor Pedro, porque eu estou muito grata pela história da historicidade do direito, achei, assim, completa, gostei muito, fiquei feliz, eu adoro aulas. E pensando, esse dia eu estava vendo, então, os governadores, eu acho que na sua segunda eleição, eles, ao sair, se aposentam. Não sei se é o caso dos deputados. Todos esses políticos, alguns hoje senadores, já vão se aposentar lá também, eles percebem do mesmo fundo da Previdência? Isso é um fato? Era isso, obrigada. Obrigado, Divinamir. Valfrida. Oi, boa tarde, doutor Pita, um prazer ouvir, né, sempre uma aula magna ouvir o grande Maurício Pedro Pita Machado. A minha colocação é a respeito da resposta que tu deu dos 3 pilares, né? Empregado, empregador e a união. No nosso caso, sei lá, penso eu, não sou formada em direito, não conheço muito de leis, mas nós teríamos também como dividir isso em 3, porque nós temos nós, trabalhadores, que contribuímos, o Estado, dentro do seu poder, executivo, legislativo ou judiciário, e o Estado como um todo. Não sei se eu estaria errada, e dentro disso, eu acho que poderíamos haver um fórum de aposentados, se fosse entrar com uma ação, que não seria uma coisa os aposentados do Poder Judiciário, mas que englobassem todos os aposentados do Serviço Público de Santa Catarina. Essa é a minha colocação. Obrigado, Val. Não apareceu mais nenhuma pergunta aqui, doutor Pedro, se quiser fazer essa sequência, e aí a gente faz mais uma rodada. Oi, Ig. Tem a Divinamir. A Divinamir já falou. Estava com a mão levantada. Já? Já. Opa. Aí, se mais alguém quiser fazer mais uma pergunta, a gente abre para mais 3 perguntas depois do doutor Pedro, para a gente também não passar muito do horário, ok? Pode ser? Doutor Pedro. Assim, objetivamente, né, o escritório irá tomar alguma providência para reverter o desconto dos aposentados. Irá tomar alguma providência se assim for decidido pelo sindicato. Né? Se houver essa decisão, nós, evidentemente, entraremos em juízo. Eu diria que, hoje, nesse momento, seria, talvez, precipitado decidir a adoção dessa medida. Eu acho que uma medida judicial deveria ir um pouco na linha, como diz a Val, de algo mais articulado, algo mais concatenado, algo mais consensuado, né, com as demais entidades representativas, não apenas dos servidores públicos, mas também dos demais agentes do Estado, porque, mal ou bem, né, isso pegou, a reforma pega muita gente, né? E nós temos categorias aí importantes, nós temos fiscais, nós temos servidores da Assembleia, Tribunal de Contas, e outras carreiras bastante importantes aí que foram atingidas, e acho que valeria a pena um esforço, não é, de aproximação dessas entidades para agir. Eu acho que, inclusive, aproveitando, né, Luiz, a aproximação que já houve no combate lá corpo a corpo, né, junto aos deputados, agora para uma eventual iniciativa judicial mais articulada. Isso não significa que todos têm que entrar juntos, mas que todos têm que entrar de um modo que um não atrapalhe o outro.
Não precisa necessariamente todo mundo dizer a mesma coisa também, mas é preciso que haja um desenvolvimento comum, porque, afinal de contas, aqui não haverá uma disputa entre entidades, ou, eventualmente, entre escritórios de advocacia que assessoram as entidades para ver quem é que faz a petição mais bonita, para ver quem consegue a decisão primeiro, ou para ver quem, né, ou quem, de algum modo, obtém uma vantagem em termos publicitários ou em termos políticos que seja. Aqui interessa que se unam os esforços para se obter uma solução, ou pelo menos para se chegar a um meio que tenha um potencial maior, melhor, né, de permitir um resultado positivo. Então, em primeiro lugar, isso. Agora, evidentemente, se o sindicato entender, né, que se deve agir imediatamente, isso é uma outra discussão. Agora, a nossa opinião, né, como assessoria jurídica, é que deve haver uma ação coordenada, né, com as demais entidades sindicais. Muito bem. Segundo lugar, a Divina Mir pergunta, né, se os políticos, quando se aposentam, se eles recebem do mesmo, vamos dizer assim, do mesmo fundo. Eu não saberia dizer o pessoal do executivo, o governador de estado, as pensões, as aposentadorias e pensões de governador do estado, elas normalmente são de um fundo especial. Eu não sei se Santa Catarina é o IPREV que paga, né? Por outro lado, o que a gente viu aí nos últimos tempos é que diminuiu muito a aposentadoria de governadores. Vários estados já não pagam mais. Terceiro lugar, o legislativo, pelo menos o legislativo federal, eles têm um fundo de aposentadoria próprio no Congresso, né? Então, não pelo menos em tese, assim, não sairia do mesmo caixa. Mas eu te diria assim, hoje em dia, os políticos não estão preocupados com a sua aposentadoria de políticos, né? A vida financeira dos políticos passa longe, pelo menos da maioria deles, né, daquilo que eles recebem diretamente pelo exercício da função, ou daquilo que amanhã ou depois eles poderão receber como aposentadoria. Quer dizer, a política hoje né, esses cargos eletivos, para muitos, é um caminho de negócios, né, de realização financeira, que não se dá, se dá muitas vezes através do mandato, mas não pelo contra-cheque no final do mês. É pelas emendas ao orçamento, pelas rachadinhas, como a família Bolsonaro, como, né, os filhos do Bolsonaro, como... Quer dizer, se dá por outros caminhos, né? Eu não vejo que isso seja, infelizmente, que isso seja decisivo, porque, de fato, se fosse, quer dizer, num sistema ideal, se todos estivessem dependentes do mesmo regime previdenciário, isso faria, evidentemente, os políticos pensarem duas vezes antes de tomar uma decisão contrária a este mesmo regime previdenciário. Mas eu acho que isso, infelizmente, não é o decisivo. Val, eu agora, respondendo, né, mais concretamente também aquilo que tu referiste ali, eu acho que é isso mesmo, e eu tentei, de algum modo, transmitir essa ideia, né, para que fique parecido com o regime de previdência, regime geral da Previdência, né, a contribuição do Estado teria que ser dupla, a contribuição de empregador e a contribuição de ente estatal que contribui para a manutenção né, deste fundo, né? Na União também se enfrenta hoje essa dificuldade, né? Além da dificuldade, muitas vezes, de compreensão daquilo que... desses meandros orçamentários, né? Daquilo que se inclui ou não se inclui no cálculo, né, de cada uma das verbas componentes do orçamento. Mas eu tenho a impressão, e esse é um estudo que eu não sei se chegou a ser feito agora no momento da reforma da Previdência, eu acho que alguns números já foram levantados, né, Luiz, a gente teria que voltar a eles,
né? Eu acho que é possível reconstruir, sim, esse quadro, né, de quais são os aportes para a Previdência, onde se dá a sua despesa, e talvez, e muito provavelmente, né, através deles também se demonstrar que os servidores estão sendo excessivamente onerados, sob esse argumento de déficit, né? Eu diria assim, a única contribuição que tem aumentado nos últimos anos é a dos servidores. Podem ter certeza disso, né? As contribuições, a parte do Estado, seja ele como empregador, seja ele como, né, garantidor do sistema, com toda certeza, em termos percentuais, vem reduzindo. Obrigado, doutor Pita. Só para complementar um pouquinho essa resposta, doutor Pita, e ao encontro do que ele falou, nós fazemos parte de um fórum de vários servidores estaduais que nós lutamos contra a reforma desde o ano passado. E esse fórum continua avaliando agora o resultado do texto legal que vai ser sancionado pelo governador, para fazer esse enfrentamento conjunto também, que o doutor Pita mencionou, nós já temos essa frente. Uma outra frente... fórum de sindicatos, né? Desculpa, eu falei de servidores, né, Ig? Desculpa, de sindicatos. Um fórum de sindicatos que junta os sindicatos da saúde, da educação, do judiciário, do Ministério Público, da UDESC, vinculam, acho que 6 ou 7 sindicatos, e que reúne a maioria dos servidores estaduais de Santa Catarina. Então, esse fórum continua, estamos fazendo análise do texto, o jurídico de cada sindicato, o doutor Pita com sua equipe também está fazendo essa análise, e nós temos já contratado um estudo de um especialista, o doutor Fázio, o professor Fázio, que nos acompanhou durante o projeto da reforma, desde o ano passado. Nós já contratamos um novo estudo dele, frente ao que foi deliberado na Assembleia. Esse estudo é para que ele nos saliente especificamente brechas legais, junto com a avaliação jurídica daí, nós vamos fazer essa composição. Então, isso está, como o texto é recente, foi semana passada, segunda-feira saiu o material, nós estamos estudando para fazer esse enfrentamento. Então, é mais ou menos do que o doutor Pita já mencionou, nós estamos evoluindo nesse sentido. Não houve mais perguntas aqui no chat também, e a Vera levantou a mão. E aí, se ninguém mais vai fazer pergunta, eu gostaria de encerrar daí com a pergunta da Vera, daí o doutor Pita responde e a gente encerra essa parte para poder a gente evoluir aqui no nosso horário, ok? Vera. Vera, o seu som está fechado, Vera, por gentileza. Só clica no desenho do telefone. Ainda não, Vera. Ainda não saiu o som para nós. Do microfone, Luiz. Como falou, o telefone. O telefone desliga. Desculpa, do microfone. Se apertar no do telefone, desliga. Aperta no do microfone. Não está saindo o teu som, Vera. Está fechado. Para nós aparece fechado o teu microfone. No meio da tua tela tem o botãozinho do telefone, que não clica. Do lado tem um microfone. Clica nele, tá com uma barrinha em cima. Isso. Tu tá com fone de ouvido conectado? Que aparece que você liberou, mas o som não está saindo. Não deu. Se você quiser escrever no chat, Vera, eu leio aqui pro doutor Pita também, que não está saindo o teu som. Ela também pode mandar um áudio, talvez, se para ela é mais prático, mandar o áudio para alguém nosso ali do NAP, para mim, para... Eu não sei se acho que vai ficar mais difícil para ela sair da tela, né? Se você quiser escrever no chat do lado aí, Vera, a gente lê a tua pergunta aqui, tá? Ou então você vai ter que sair, desligar a conexão e entrar de novo para ver se o teu som volta, tá? Continuamos não te ouvindo. Enquanto a gente aguarda... Queres fazer a pergunta no chat, Vera? Se a gente aguarda um minutinho, vê se você faz a pergunta no chat aí. Se você quiser escrever.
Se mais alguém quiser fazer mais uma pergunta para o doutor Pita. Val, é a Vera. Não estou conseguindo, porque eu estou no celular. Agora sim, eu estava falando com a Val. Tá, agora ouviu? Estamos te ouvindo, faça a sua pergunta. Estamos te ouvindo. Tá. Não, boa tarde, mas assim, a minha questão já foi respondida pelo Luiz e pelo doutor Pedro Pita, que era realmente contra essa coordenação estadual, que eu vi uma live do Luiz, do Sintesp, e ele falou desse estudo que o Sintesp estava fazendo sobre a constitucionalidade ou não dessa PEC, e era isso, a ideia minha era essa, dessa coordenação nacional e saber o encaminhamento que a gente está dando. Já responderam. Obrigada. Ok. Obrigado a você. Ig, está contigo. Então, a gente encerra essa parte. Oi? Estava dando eco da minha voz. A gente encerra, então, essa parte relacionada a direitos. É um tema que talvez a gente pudesse ficar aqui conversando e trazendo outros questionamentos, mas acho que a gente conseguiu ser bem focal, como é o momento, né? Que é esse assalto que a gente teve aí no nosso salário, e a gente conseguiu, e os colegas com suas perguntas bem focalizadas, sintonizados com o momento atual, e a gente ter aí uma resposta já do Sinjust, que junto com outros sindicatos, nesse grande coletivo de sindicatos, pensando e correndo atrás disso para ver as possibilidades de serem feitas alguns reparos, digamos assim, algumas frestas para a gente diminuir esse impacto, recuperar essa perda salarial de alguma forma. Agradecer imensamente ao Dr. Pita Machado pela presença, pela excelente explanação, pela cautela nas respostas também, porque a gente não está no momento de dizer que sim nem que não, né? A aprovação aconteceu semana passada, as coisas ainda estão em movimento, né, na parte jurídica, então essa sua cautela é muito interessante, e a sua motivação de falar da efervescência, amei essa palavra, a efervescência que é um pilar de qualquer, e que for o grande pilar das conquistas dos direitos. Para a manutenção deles, esse pilar segue importante, e para recuperar como essa situação, recuperar algo perdido, também ela é importante. Então, muito obrigada, doutor, fique à vontade, a gente segue aqui o nosso evento, depois da minha fala teremos o intervalo com um café virtual, não vamos poder lhe oferecer um cafezinho, como outrora, mas sinta-se à vontade também, se tiver necessidade de se ausentar. Muito obrigada. Boa tarde para o senhor. Desculpa, Inês. Oi. Eu recebi aqui das meninas que estão nos apoiando aqui, que a Roselene teria levantado a mão, mas não apareceu para mim, Rose. Você gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Pita ainda, se a IG permite mais um minutinho? Claro. Não apareceu aqui na minha tela a sua mão levantada. Para mim também não. Boa tarde. Na verdade, foi uma colega que fez a pergunta, e se essa reforma agora que foi aprovada da Previdência de Santa Catarina atinge somente os que entraram a partir de 2003, esse é o questionamento. Aí teria que saber um pouquinho mais com relação ao que ela pergunta, né? Se é uma pessoa que está aposentada ou não, né? As normas de transição foram alteradas para aqueles que que entraram mesmo antes de 2003. É o caso parecido com aquele que eu falei do servidor federal, e talvez haja, nesse caso aí, haja ações, inclusive, que a gente tenha que entrar para essa turma que estava aí à beira da aposentadoria, né, e em alguns casos aí, um dia, 2, 3, 4 dias, um mês, 2 ou 3 meses, acabou não conseguindo se aposentar pelas regras anteriores. Então, a reforma, ela, na verdade, atinge, inclusive, quem ingressou antes, só a diferença é que ela atinge em maior medida quem entrou depois. Vamos dizer assim,
o inferno e o purgatório, né? A diferença entre o inferno e o purgatório. Quem entrou antes está só no purgatório, quem entrou depois está no inferno mesmo, infelizmente. Mas é isso, eu vou aproveitar, então, se não houver nenhum outro questionamento também, para agradecer a atenção de vocês aí, as palavras gentis, ditas e escritas, né? E especialmente pelo tempo que vocês dedicaram para essa nossa conversa aqui. Muito obrigado, um bom trabalho a todos, a todas, né? E até uma próxima oportunidade.